a nobre senadora Leila. Obrigada, senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na semana passada, o Senado Federal aprovou, por 47 votos a 28, o projeto de decreto legislativo que susta o decreto das armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Exatamente por isso, venho hoje à tribuna do Senado Federal em respeito à população do Distrito Federal, a quem sempre devo explicações, e explanar sobre os motivos pelos quais fui um dos 47 votos contrários ao decreto das armas. Primeiro ponto, senhor presidente, que julgo dos mais importantes desse caso, remete às minhas promessas de campanha. Quando sobre o assunto, sempre deixei muito claro o meu posicionamento contrário às armas e, sobretudo, à ampliação do porte. Segundo dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação pelo Instituto Sou da Paz, atualmente há 350 mil armas registradas para defesa pessoal no Brasil e mais de 350 mil para caçadores, atiradores e colecionadores. O decreto do governo federal inclui, dentre as pessoas autorizadas a comprar armas, vou citar lá alguns: políticos, agentes penitenciários e de trânsito, advogados, jornalistas que trabalhem na cobertura policial, caminhoneiros e residentes em áreas rurais, o que indica que o número de pessoas aptas a comprar uma arma ultrapassaria mais de 20 milhões de pessoas. Senhor presidente, como mulher e mãe, tenho a convicção de que um mundo com mais armas e mais pessoas armadas representa um ambiente com mais balas, mais tiros e, inevitavelmente, mais mortes. Ou seja, pessoalmente sou e sempre fui contra armar as pessoas, mesmo cidadãos de bem. Até porque isso me leva ao segundo ponto que sustenta meu voto contrário ao decreto presidencial. Não posso aceitar a aparente transferência de responsabilidade pela segurança pública e pelo combate à violência que é do Estado para o cidadão comum, como parece ser o caso. Ora, senhoras senadoras e senhores senadores, ninguém seria louco aqui de negar a situação crônica que vive a violência pública, que vive a violência no nosso país. O problema é vender a ilusão de que a solução da questão, que, repito, é responsabilidade do Estado, passa por armar as pessoas. Na realidade, há evidências que demonstram o contrário. Muitas armas legais acabam nas mãos dos bandidos. Por exemplo, em 2014, a Polícia Federal emitiu 36 mil novos registros de novas armas, porém 10 mil armas registradas, ou seja, um terço desse total foram roubadas ou furtadas. Além disso, há números que demonstram que nos casos em que pessoas de bem armadas reagiram a assaltos e elas ampliaram as chances de se tornarem vítimas de tiros, por vezes dadas pela sua própria arma. Certamente por isso, o ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, o Arthur Trindade, nós dividimos o trabalho no mesmo governo, o governo anterior, ele tem argumentado sobre o decreto. E eu achei muito interessante a ponderação dele. O número de armas extraviadas deve aumentar. Há uma grande ilusão de que armas que existem na mão de criminosos são ilegais, mas quase todas foram adquiridas de forma lícita e, mais adiante, foram extraídas passando para a mão de grupos criminosos. Entre outras palavras, embora eu possa até reconhecer que para algumas pessoas a ampliação do porte de armas gera uma sensação de segurança, eu insisto que a responsabilidade e a solução da crise da violência no nosso país não podem passar por armar cidadãos comuns. O que, a meu juízo, trará muito mais violência. Na campanha eleitoral, que redundou em minha eleição como a primeira mulher senadora pelo Distrito Federal, além da pauta relacionada à segurança pública, apresentei à população de Brasília
Apresentei à população de Brasília como prioridade do meu mandato a proteção aos direitos e à vida das mulheres. E esta questão de armar a população tem influência direta nos números de feminicídio que tem nos assombrado. Há poucas semanas eu quero relembrar a população de Brasília que estão me assistindo agora pela TV Senado. Um policial civil casado, pai de família, adentrou nas instalações da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal e assassinou a sangue frio a sua namorada e suicidando-se em seguida. Isso tem umas 3 semanas. Há 2 agora, um outro caso que também chocou o país e aqui em Brasília, o sargento aposentado da Aeronáutica, teoricamente preparado, tecnicamente, emocionalmente preparado, um sargento aposentado da Aeronáutica, apenas desconfiado que sua esposa teria um caso amoroso com um vizinho, que insistentemente relatou que tinha um relacionamento homoafetivo, tirou a vida de sua companheira e do vizinho na frente do então namorado, movido apenas pela desconfiança. Considerando todos esses casos, que são milhares espalhados pelo país, a pergunta que não quer calar, com a liberação das armas nas residências, Vossas Excelências que estão presentes e a todos que nos assistem aqui, imaginam que aumentaria ou diminuiria os índices de violência contra as mulheres que redundariam em feminicídio? Eu pergunto a vocês, o que vocês acham numa casa, num ambiente tenso, no que redundaria essas questões do feminicídio nos mais diversos lares que a gente vem presenciando ultimamente no nosso país? O terceiro ponto, que também justifica meu voto contrário ao decreto de armas, refere-se à inadequação jurídica e política da iniciativa. Tanto pela exorbitância legislativa do tema ao ser tratado através de um decreto presidencial, quanto que a forma adequada de uma proposição seria tramitar pelo Congresso Nacional, e isso tudo foi desconsiderado, demonstrando para o Parlamento brasileiro que é importante, né, esse diálogo. E isso está sendo negado, esse debate aqui dentro. Porque esse assunto, ele é muito importante para o nosso país. Então, nos foi negado aqui dentro do Parlamento esse debate. Vale lembrar que uma pesquisa do IBOP, realizada em março, após o primeiro decreto do presidente, o Jair Bolsonaro, que flexibilizou a posse de arma, dizia que 73% dos entrevistados eram contrários à flexibilização do porte para cidadãos comuns e 26% eram favoráveis. Em relação à posse de armas, 61% eram contrários a mais facilidade para possuir arma em casa e 37% eram favoráveis. Assuntos dessa relevância, senhor presidente, e polêmica, obrigatoriamente devem ser debatidos de forma aprofundada nas 2 casas. E esse decreto, esse tema, ele não foi debatido. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, reconheço que há alguns problemas em relação à posse de armas no nosso país, especialmente no caso dos produtores rurais e demais pessoas que vivem em locais ermos e que têm encontrado grande dificuldade por parte da Polícia Federal na autorização da posse. Porém, entendo que esse problema pode ser solucionado sem a necessidade desse decreto. Basta que o Ministério da Justiça, a quem a Polícia Federal está subordinada, adote novos critérios para essa autorização. Também reconheço problemas para os atletas de tiro, que enfrentam limitações de calibre e burocracia excessiva para praticarem. Porém, novamente, deste decreto presidencial, eu declaro mais uma vez que essa não é a única solução. Mas não se trata disso, se trata muito mais. Se trata de armar muitas categorias, muitos profissionais e, portanto, muitas pessoas, senhor presidente, mais de 20 milhões. Se trata de ampliar de forma expressiva o número de armas e munições no nosso país. Aqui, ao meu ver, resultaria em mais violência e mais morte. Repito, como mãe, como mulher e como alguém que defende a paz, não é possível concordar com mais armas no nosso país.
Por isso, mantendo-me coerente com as minhas posições de sempre em relação às armas, externadas de forma clara ao longo da minha caminhada eleitoral, votei favoravelmente ao projeto de decreto legislativo de autoria do senador Rodolfo Rodrigues, que pretende revogar o decreto de armas. E espero que a Câmara dos Deputados mantenha o mesmo caminho.